Sim, yeah, sim. Yeah, agora eu queria que podes continuar porque eu não queria que tu perdesse o raciocínio quando o tempo cortasse, estás a ver? Eu estava a dizer que, pronto, naquele tempo, os cotas, quando nós começamos, aqueles cotas, os old school, que tinham ginásio, já davam treino, eles tinham uma base boa para Uhum, quem está a começar a treinar. Hoje em dia, é o que eu ia dizer, vê-se putos que nunca treinaram, como o mundo uhum, da suplementação, naquele tempo quase não havia, era difícil acesso, tu tinhas que preparar o teu corpo para começar a fazer um treinamento de carga, desde mesmo as articulações. Hoje em dia, um puto entra numa academia, compra um uhum. bom suplemento, um treino que a cabeça começa a pipocar, ela até vai ter aquela pica, tem força. Vai chegar, Yeah, vai pôr uma carga, mas as articulações não estão preparadas. Ele vai fazer yeah, exercício e 1, 2, 3 semanas acontecem as lesões, estás a ver? yeah, Porque hoje em dia yeah. não tem aquela orientação old school, aquele básico. Hoje em dia todo mundo começa já, primeiro mês, primeira semana, já com suplementação avançada, que no final acaba Yeah. tudo indo ao lixo. E E às não há vezes aquele. não é necessário, porque tu, metabolicamente falando, o teu corpo nem está preparado ainda para receber aquilo. Exato. Em termos de consciência corporal, tu não tens o necessário para ir para aquelas Exatamente. variantes que o CIS, que já treina há muito tempo, precisa. Estás a ver? Mas, agora, eu te interrompi e para te perguntar exatamente isso. Tu também preparas, também és preparador? Sim, sim, pronto. Eu fiz a mudança da Angola para aqui, né? E pronto, tu Uhum. chegas num país novo, ainda não conheces tanta gente. Dou treinos Uhum. aqui, né? Em Angola já Uhum. dava também, inclusive aí Uhum. no meu prédio, aí no Move e tal. E pronto, fui começando a fazer umas preparações ano passado. E agora Uhum. estão a entrar outros atletas, né, para começar a dar sequência. Isso é algo que eu gosto e tal, pronto. Pelo facto de não conhecia tanta gente, dava o treino e o Uhum. comercial, gym, o comercial é mais fácil, né? Uhum. Hoje em dia É aqui em mais fácil. Portugal também, yeah. Yeah. Eu te fiz essa pergunta exatamente para perceber como é que tu geres esse comportamento do iniciante. Porque o que mais temos hoje é alguém que paga e acha que paga, mas não está disposto a seguir o que o treinador pede para fazer. Porque eu acredito que hoje poucos clientes estão suscetíveis e abertos ao CIS de meter um mês só a fazer barra, flexões e paralela no ginásio. E dizer, mas eu quero ir na máquina. Mas eu não vim aqui só para fazer paralela, barra e flexões. Mas eu Isso, quero fazer agachamento. Tu, quando te deparas com isso, e se já te deparaste com isso, como é que tu lidas com essa diferença de tempos, vamos dizer assim? exato. Isso aconteceu, já aconteceu e com mulher. E mulher, sabes como é que é? As mulheres, hoje em dia, com esse boom que deu o mundo fitness, dos rabos e Yeah, etc., elas pensam, yeah, querem entrar, querem pôr carga, yeah. e eu realmente, nas suas iniciais, porque eu procuro saber o histórico, né? Se a pessoa já treinou, já Uhum, fez algum outro desporto e tal, e há quanto tempo não faz. Então, eu uhum, começo normalmente sempre pelo básico, exercícios livres, agachamento, mesmo para pronto, aprimorar a postura, em termos de respiração, coordenação motora. Há muitas pessoas que nem correr sabem, mano. Há pessoas que nem uhum, correr sabem. E eu uhum, trabalho muito uhum. nisso no básico. E às vezes as pessoas querem, não, então a fulana já está a fazer agachamento com carga, tu quer logo fazer Yeah, agachamento livre, enquanto tu não tens yeah, ainda uma consciência corporal. Há pessoas que yeah. estão com a barra nas costas. Ela está de ser completamente torta, mas ela, Uhum, na mente dela ela está direita. Ou é já yeah. um desvio na coluna que tem, e já tive casos desses com mulher e homem. Inclusive, tive uma aluna Uhum, brasileira que ela não sabia. Eu vi ela, quando estava à direita, agachava, a cintura, a coluna ia sempre assim um pouquinho torta. Então, ela uhum. já veio com problemas em que eu, dando treino, fui notando e pronto, alertei e pedi, aconselhei-lhe a ir ver um problema no hospital e tudo mais. E ela descobriu graves problemas e pronto, teve que parar e acontecer e tal. Mas eu digo, se tu vens e pronto, pedes pagas por uma prestação de serviço, tu tens que saber que a pessoa que te vai treinar ou prestar serviço está preparada para ver o teu nível, né, de Uhum. capacidade para fazer certas coisas, não apenas nível de força, mas estrutura, nível de coordenação motora, nível de tudo.
E quando Uhum. acontece esses casos, eu não tenho a paciência, eu nisso sou muito paciente de explicar e tudo mais. As pessoas esquecem-se que para treinar requer tempo. Não vai Tempo. chegar e ficar como a tua prima em 2, 3, por mais que compres os melhores suplementos, que mais que Yeah. etc. E pronto, eu tento lidar com isso, tentando explicar, fazer as pessoas entenderem, com provas, se calhar, se for necessário, para que isso é feito. Uhum. E o pessoal foge muito dos exercícios livres, porque há pessoas que Básico. preferem Básico. fazer força. Muito de nós mesmos atletas preferem fazer exercícios com carga, dói, custa mais. Os exercícios Yeah. livres é resistência, é etc. Yeah. São mais duros, estás a ver? Yeah. Yeah. E Yeah. pronto, fogem, estás a ver? Mas diz uma cena. Tu começas a treinar, começas a experimentar as cenas, novos ginásios. Quando é que surge a visão do tipo, vou competir, vou subir no palco? Boa questão, boa questão. Como eu disse, eu já treino há bastante tempo. Eu comecei a treinar nessa altura que Uhum. eu te disse, as primeiras, aquele treinar à toa, já tinha aqui 13, 14 anos. E demoraste a E subir muito, demoraste muito para yeah, subir no palco. exatamente. Yeah. E o que aconteceu? Quando eu fui ao Brasil, já gostava do fitness. Então, a minha Uhum. vida era faculdade, o gym. Então, fiz amizades com pessoas do gym, treinadores e tal. Uhum. E treinava bem, treinava já igual um atleta, já cuidava da Uhum. comida, já pesava, já fazia algumas coisas, não tão rigoroso ainda, mas já começava a perceber que a nutrição e a alimentação era importante. E Ok. fui treinando, treinando, melhorando o meu corpo e tal. E haviam preparadores lá no ginásio em que preparavam atletas. E eles chamavam, tu tens uma genética, tu és de que país e tal. Tá. Davam alguns treinos de graça e viam, né? Potencial. Uhum. Pronto, a gente tem aquilo de Yeah. ir, né? Tá duro, mas Yeah. vamos. Acho que nós, os atletas angolanos, temos uma energia boa. Aquele desafio Yeah. com a gente. Por que tu não competes e tal? Falava, não, eu gosto só de treinar e tudo mais. Pronto. Ia haver algumas competições com eles, né, dos atletas que eles Uhum. preparavam, só que não tinha ainda não tinha disparado aquele bicho da competição. Gostei e tal, mas Yeah. era aquelas competições pequenas. E também Uhum. não conseguia por causa do tempo, né? Eu estudava de Ok. manhã e de noite, à Uhum. tardinha treinava, ainda tinha curso e tudo mais, já, pronto. Lá fui treinando, ia competir, ia a assistir às competições. Depois terminei a Uhum. faculdade do Brasil, fui à Inglaterra. Estive lá sempre a Uhum. treinar, e também sempre a treinar bem. Na Inglaterra a mesma coisa. Preparadores lá, conheci um preparador holandês que morava lá. Fui a esses ginásios old school e sempre, pronto, lá vamos, compete, não e tal, pronto. Tinha questões de tempo, não tinha, porque eu via a vida dos atletas e requer Uhum. tempo para as Uhum. marmitas, tempo para isso tudo, e eu não tinha, eu não quis fazer algo assim por fazer. Pronto, lá voltei para Angola e quando me disparou mesmo a competição, de competir, eu fui para o Brasil assistir uma prova do Arnold Classic. Estás a ver? Foi no Rio de Ok. Janeiro. Isso foi em 2016 ou Uhum. 2015. Não, aí Uhum. pronto. Eu vi um show que eu nunca mais, acho que nunca vou ver. O próprio Arnold Schwarzenegger diz que o melhor ou os melhores campeonatos dele, que ele faz no mundo todo, que mais lhe arrepiou, foi esse que eu fui assistir no Rio de Janeiro. Foi o primeiro Uhum. e único que foi no Rio de Janeiro. Todos os outros Arnold Uhum. são feitos no Brasil, agora são feitos em São São, Paulo. São Paulo. Porque Yeah. não sei, isso foi no Expo Center, acho. E pronto, foi uma coisa assim maluca. Eu fui assistir, Uhum. vi esses grandes atletas, né? Pronto, dos Estados Unidos, vai de toda a parte do mundo. Yeah. Assisti aquilo e Yeah. aí, ponto, eu já disse, não, é agora. Tipo, Vou essa subir. cena é uma magia, estás a ver? Yeah, é uma Yeah. magia, eu tenho que competir, saí de lá, pronto, aquela fome, já treinava. Depois do dia do evento, foram 3 dias, um era feira e 2 dias de competição. De Ali competição. comecei já a apertar mais comigo e tal, pronto, voltei para Angola e já com aquilo de competir. Em 2016. Isso em 2017. Voltei para Angola em 16. 2016, sim, e em Ok. 2000, já estava em mente que queria competir em 2017. Em 2017. Ok. Ok. Exatamente. Lá, pronto, comecei a
a treinar e tal, a pesquisar, preparadores e tudo mais. Eu treinava no ginásio do César Pimentel. Uhum. E Uhum. pronto, ele sempre me dei muito bem com ele, inclusive temos aí alguns graus parentescos e tudo mais, pronto, isso não vem a caso. E ele é muito atencioso lá, treinava lá no ginásio dele, é para isso, aquilo. E consegui o passe, na altura o presidente da Federação do Brasil fez um Uhum. convite, estás a ver, porque tu tinhas que fazer as competições que te davam acesso ao Arnold. Fez um convite para Uhum. ir treinar, para ir competir lá. Inclusive fez um Uhum. convite a mim e na Sina. Uhum. Fizeram Ok. mesmo uma carta e tudo mais, até usamos a carta para poder pedir o visto com Mas mais. esse convite é feito como? Vocês já eram conhecidos na federação? Como Não, é que não, não. surge esse convite? Não, esse convite, nós fomos para lá na competição, né? E pronto, lá Aham. o César dava um toque, né? Em nós e tal. O César é amigo desse pessoal. E pronto, comentei, mandamos um e-mail, pronto, a perguntar se podíamos ir coisa. E eles aceitaram, fizeram um convite. E fomos. Na altura, nesse ano, fui a Sina e foi o Jofrei, os três angolanos. Foi a primeira experiência. Eu me lembro que eu competi com 46 atletas, mano. Palco cheio, mas cheio mesmo, coisa séria. E pronto, foi a segunda experiência, mas essa já foi em palco, mano. Aquilo, Yeah. tipo, eu nunca pensei que eu tivesse coragem de me apresentar assim a tanta gente e com tantas pessoas ao teu lado, porque aquilo eram as linhas dos atletas eram muitas, estás Yeah. a ver? Eles faziam aí Yeah. umas cenas para poder eram linhas nas laterais, duas Yeah. ou três linhas frontais, maneira muito atletas da Argentina, atletas não sei de onde, pronto. Lá fomos, nós três não tínhamos grande experiência ainda e pronto, não tivemos os melhores resultados, acho que foi nono, mas mesmo assim foi bom para Não, aquele não, mano, 46 atletas. 46 Yeah, atletas para nono lugar. Come on. yeah, Come foi para isso. Acho que yeah, todos fomos não desclassificados, né, inclusive. Pronto, mas foi uma experiência boa. Voltamos para Angola, continuamos a treinar já com aquela coisa, atleta, continuamos e depois fui para onde? Fui para a África do Sul, no Arnold também, na África do Sul. Na África do Calma Sul aí. também foi Esse ano que tu foste para a África do Sul é isso o mesmo ano, o no mesmo mesmo ano que ano, eu fui, 2017. exato, no mesmo ano que eu fui o Arnold Classic Brasil, que foi em maio, depois Uhum. de 3 ou 4 semanas, eu fui também no Arnold Classic na África do Sul. No Uhum. mesmo ano. Foi diferença de 2 ou 3 semanas. Aí na África do Uhum. Sul saí em sexto lugar. Inclusive encontrei o Paulucho também foi sozinho. Encontrei o nosso Paulucho, atleta. Yeah. Yeah, o Encontramos nosso falou o já. Paulucho, foi lá, se preparou-se, foi sozinho com aquela energia e tudo mais. E até tiramos a mesma classificação. E foi uma coisa bonita, né? Eu disse, não, aqui curti, já tive um resultado melhorzinho, e Uhum. pronto, dei sequência. Depois foi 4 semanas, olha, tá aí, o Jofré confirmou, foi depois de 4 semanas, sim, Depois de 4 semanas. sim, foi 4 semanas, porque saímos do Brasil, fomos para Uhum. Angola, da Angola ficamos poucos dias, viemos para Tuga, porque o Jofré ia competir aqui na Tuga. Ok. Viemos para Tuga, aqui na Tuga eu não competi, e ele competiu e tudo mais, tá. Depois fomos para a África do Sul, saímos da Tuga para Angola e fomos para a África do Sul. Lá na África do Sul os resultados já foram bons e Uhum. foram melhores, né? Também competi com mais de 20 atletas, já não me recordo bem, e Uhum. saí em sexto lugar. Porra, num Arnold, eu Uhum. disse, fiz. Yeah. E depois, pronto, passou uns meses, vim competir aqui no mesmo ano, aqui em No mesmo Portugal, ano. que foi em novembro. Foi em Ok. novembro, no mesmo ano. Mas em novembro já fui como Classic Physique. Quando eu fui para o Brasil e para a África do Sul, fui como Men's Physique, que foi um erro grande. Eu Ok. tinha o auxílio Ok. eu tinha o auxílio do César e tinha arranjado Aham. um preparador brasileiro, que esse gajo fez besteira. Porque Ok. eu fui para uma categoria, eu sempre fui um pouquinho grandinho, tá vendo? Uhum.
Uhum. E eu tive que catabolizar para ir para a mente física. Eu era muito grande, então fiquei Yeah. durante a preparação, mano. Eu fiz jejum intermitente, eu fiz, mano, uma loucura. Eu matei a massa muscular que eu tinha construído em muito tempo. E mesmo Uhum. assim, o meu corpo estava muito grande no Brasil, como mente Yeah. física. E tive uma classificação daquelas. Yeah. Da diferença do Brasil para a África do Sul, que foram 4 semanas, eu disse, eu e o César conversamos, disse, não, tu não vais para a mente física, porque mesmo na mente física estavas grande, tens que ir para muscular físico, sabes qual é a diferença? Um Uhum. pouquinho, E a um diferença? pouquinho mais. Sim. E aí nós Maior. ajustamos, aumentei um pouquinho o corpo, consegui pôr um pouquinho aí mais de volume e fui para a África do Sul. E aí sim, tive uma classificação considerável, sexto lugar, com mais de 20 atletas. E pronto. Depois, vê só, depois da África do Sul, para dezembro, e a África do Sul foi 2 semanas, foi em maio, a África do Sul acho que foi fins de maio, no Brasil foi no princípio. Yeah. Eu disse, não, mês físico, eu não curto muito. Pô, um gajo gosta de ficar grande, tá a ver? Um gajo gosta de tamanho, não. Vou para Clássico Físico. Aí, o que eu faço? Larguei o preparador brasileiro, porque Calma, pronto, conversei com o César. Você fez 3. 3 competições no ano, houve 3 competições no ano e em 3 categorias diferentes. Categorias diferentes. E olha só, 3 competições no ano em 3 categorias diferentes. E a cada competição eu melhorava a classificação, tá a ver? Porque assim, eu entrei numa categoria que eu era muito grande para aquilo. Até estava bom o corpo, mas não estava no padrão. Eu vejo as minhas fotos, mano. Eu estava grande, não dava. O padrão prejudica. Yeah. Então, o que eu fiz? Passei do Mendes para muscular, tive boa classificação, sexto lugar, com mais de 20 e tal atletas. E tive depois um intervalo de, por aí, maio até novembro, que eu vim competir aqui em Portugal. Disse, não, vou para muscular físico. Vou para culturismo para classe clássico. física. Culturismo. O que eu fiz? Deixei o treinador brasileiro e tem um grande treinador que eu gosto muito do trabalho dele. Comecei a treinar com o Butcher. O Butcher tornou-se o meu preparador, um do Porto. É um gajo top, o Butcher. Yeah. Então, aí, vamos trabalhar para a classe. Comecei a trabalhar, aumentar a perna, tentar ir à busca daquilo que pus tudo para fora. Muita dieta, treino a sério. Começar aí a bombar os treinos duros na perna. E pronto, venho para aqui em novembro, em outubro. Vim uns meses antes. Cheguei aqui por Lisboa, fui para o Porto, fiquei a treinar com ele um tempo e depois volto para Lisboa para competir aqui. A competição foi no meu Arena e já fui como clássico, como culturismo clássico, já de cuecas, sungas e tal. E pronto, ali tive mesmo, apresentei um shape fixe e tal, tive algumas falhas nas poses e tirei o terceiro lugar. Saí em terceiro lugar. E pronto, daí pronto, continuei a treinar, a preparar para a competição, mas tive esse intervalo, vim para aqui e pronto, tive um intervalo em termos de competição e agora queria voltar a competir esse ano, mas pronto, teve o problema da pandemia. Esse ano estragou o plano. Esse ano estragou o plano de quase todo mundo que queria competir. Eu também tinha tudo pago, era para competir no dia 3 de maio, na Tuga. Era no Cassino da Uaba, Cassino qualquer coisa. Cassino Estoril, eu sei. Eu fui assistir a última. Na competição do 3 de abril. E, cancelou-se ainda em fevereiro, na altura, porque já estava a começar a cena do Covid e tal. E cancelou-se e não há ainda uma data determinada. Mas eu quero perceber uma cena. Tu competiste 3 categorias diferentes. Isso foram ligas diferentes também? Ou era tudo... Não, duas foram no Arnold Classic. A primeira foi no Arnold Classic Brasil e a segunda foi no Arnold Classic África do Sul. Depois, a terceira, que foi cá em Portugal, foi na Taça Carlos Rebolo. Uma da FBK, exatamente, que foi no meu Arena aqui. Exato. Ok. Olha, diz uma cena. Solta aí, Jofré.
Geoffrey, se tiveres pergunta, solta. Eu quero perceber uma cena. Essa última competição que tu tiveste aqui, a Yeah. última competição em Angola que eu tive, Vou falar disso. eu já te acompanhava há um tempo. Yeah. E eu, quando vi que o Cícero vinha, eu já tinha uma noção da qualidade que tu apresentavas. Exatamente. Quando tu vens para aqui, eu particularmente, para o Cícero que eu vi no palco, não era nada próximo daquilo que era o Cícero que eu acompanhava já uns meses atrás e já nos seguíamos no Instagram e já comentávamos nos posts e etc. O que aconteceu aí naquela altura? Vou explicar isso. Pronto, a última competição fiz em 2017, como disse, em Portugal. E depois vim viver para aqui, já estava a viver aqui. Como eu faço as pinturas aí, né, dos atletas de Angola, estava a fazer há 2 anos. E eu, pô, estava com aquela saudade de competir e tal. E pronto, eu estava a treinar, mas não a me preparar. Eu, pronto, não fiz preparação. Falei com o Braulio. Como é, Braulio? Pô, vai ter que, pô, nunca mais competir. Estou cheio de vontade de subir a palco, não sei o quê. Pronto. Eu disse, epá, não, tenho mais umas 4 semanas ou 3, ok? E aí comecei a treinar e tinha que ir para Angola para fazer a pintura dos atletas. Estás a ver? Tinha que ir para Angola. E eu disse, pá, vou competir, estou com saudades de competir, vou competir, e pronto, em Angola, vou competir e vou estar aí com o pessoal, com os atletas que eu conheço e vou competir. E pronto, foi. Tanto é que tu, se notares, quando fizeram a cena das classificações, deram os resultados, eu não fiquei chateado, não fiquei triste. Tipo, eu fui competir por competir, eu não fiz preparação. Tu se vês o Cícero daquela competição, como tu disseste, e vês-me agora, vai dizer, não é possível. Eu fui competir porque tinha saudades de palco, estás a ver? Esquece. E por isso é que eu logo no início disse... E assim, eu estou nisso, mano. Eu amo isso. Eu não fui para ganhar, eu não sabia. Fui competir mesmo, quis competir, e senti saudades e fui competir. Mas diz uma coisa, de alguma forma te surpreendeu a qualidade que tu encontraste no palco? Tu já não estavas no palco há muito tempo, provavelmente tinhas uma noção da qualidade que os atletas angolanos apresentavam no palco. A qualidade apresentada naquele palco que tu tiveste foi, nos últimos 2 anos, das melhores qualidades que os atletas já apresentaram em Angola. De alguma forma, tiveste alguma resta de esperança do tipo, ok, eu não estava a me preparar, vou competir, mas para aquilo que também na banda apresentam, eu acho que dá para o gasto. Não, é assim, uma prova antes, já pela IFBB, antes dessa que eu fui competir do ano passado, eu trabalhei com a equipe da IFBB, ou seja, não sei se tu foste, eu trabalhei em cima do palco e tal, com o pessoal. E eu sabia bem de como andava o nível dos atletas. Eu sabia que o nível estava bom. Sabia? Ou seja, porque 1 ano antes eu trabalhei com a FBB Angola. Então eu pude acompanhar, eu estive a trabalhar lá na conferência, eu vi a pesagem dos atletas, vi tudo e sabia que o nível estava bom. Eu sabia que eu não ia para ganhar, eu fui mesmo, tinha saudade, mano, quis competir, tipo, vou competir na minha banda e tal. Ganhar, sabia que não ia ganhar, porque não fiz preparação. Tipo assim, estamos agora, disse, não, a competição é daqui a 1 mês, vou fazer um processo de secagem e vou bazar. Tanto é que eu não usei nada, estás a perceber? Tipo, foi mesmo desidratar e tal, e basei. Mas pronto, e eu não fiquei chateado, não fiquei triste, não fiquei coisa, não, fui e pronto. Olha, por acaso tu falaste em algo, trabalhaste para a ANG e FBB, e eu não podia deixar de fixar isso. Eu não podia deixar de fixar esse ponto. O Jofré está a ficar. E eu, por acaso, essa pergunta dele vem em conta a algo. Assim, eu normalmente, quando estou a conversar com alguém, eu sou muito atento a palavras. E eu, quando preparo os lives, eu nem sempre sigo um guião. Muitas das vezes, o que a pessoa fala me faz com que eu pergunte perguntas novas. E tu falaste algo muito fixe. Tu vieste, te divertiste. Já estavas há um tempo a acompanhar a qualidade que o culturismo angolano estava a apresentar e trabalhaste para a ANG-FBB. Vai ser uma pergunta meio complexa, mas a verdade é que a ANG-FBB nos últimos 3 anos tem recebido muitas críticas e tem estado dentro de muitas polêmicas. Quer eles queiram, quer não.
tu que trabalhaste dentro da ANG FBB, competiste naquele torneio, de alguma forma como atleta, sentiste que não foi cumprido, independentemente de você trabalhar dentro da ANG FBB, como atleta, sentiste que não foste respeitado como atleta, sentiste que os outros atletas não estavam a ser respeitados como atletas, sentiste que faltaram condições que para um campeonato daquela dimensão o atleta precisa e necessita? Pronto, estás a dizer na prova em que eu competi ou na Na anterior? prova que competiste, aquela da brincadeira, tu foste na brincadeira. Sim, pronto. É assim, eu senti isso, mas não na minha categoria. Na minha categoria, pronto, eu vi e tal, pronto. E eu, como já não estava a competir com mente física, sei que também não posei tão bem, para além do shape. Uhum. E pronto, na minha categoria não tinha nada, mas depois fui assistir, depois de eu competir, Uhum. nós, mente física, fomos os primeiros, dos primeiros, depois fui assistir. Nas outras categorias, sim, achei alguns resultados que não concordava, eu não concordava. Isso eu, na altura em que fui competir e depois de competir, fui como assistir, Sim, pronto, sem estar a trabalhar. antes de irmos no não concordar, eu gostaria de aproveitar a ti, porque agora sim, tendo alguém que já trabalhou dentro da ANG, consegue nos dar uma outra perspectiva daquilo que eram planos, daquilo que são projetos, daquilo que na visão da ANG foi feito e que se calhar para a visão dos atletas não é bem assim. Então, eu quero perceber uma cena. Sendo que um ano antes, tu estavas a trabalhar dentro da ANG, vocês estavam a desenvolver projetos. Exato. Estavam a desenvolver projetos, tinham planos para os campeonatos, tinham planos para os torneios e etc. Quando tu vais competir como atleta, de alguma forma sentiste que das coisas que tu estavas dentro como plano não foram efetuadas ou foram? E os atletas é que meio que não viram as coisas como vocês planejaram? Não, houve, assim, vou ser muito sincero, tanto no ano em que eu competi e no ano anterior em que eu trabalhei, tiveram falhas da parte, né, da federação e também tiveram falhas da parte dos atletas e pronto, em termos de ter aquela ligação e sintonia para poder se fazer as coisas. Porque pronto, nós fazíamos algumas reuniões em que pronto, às vezes não iam alguns por algum motivo e depois havia aquelas conversas por fora que não ajudavam. E também a parte da federação, havia coisas que estavam em plano e que não eram executadas como deviam, acabavam não sendo executadas como foi planeado, estás a perceber? Uhum. E Uhum. quanto à organização no evento, também teve algumas falhas, tiveram algumas falhas e pronto. Acho que a nossa federação tem que melhorar muito e eu acho que tem algum problema dentro da federação que às vezes é não ter, eu sinto que não tem uma palavra final, não tem alguém que dá a última palavra. Em vez de ser alguém que tem que dar a última palavra, acabam dando outras pessoas que se calhar não são a pessoa que tem que dar a última palavra, estás a perceber? E essa disparidade, esse desequilíbrio de não saber quem é que define, quem é que dá o último, estraga. Estás a Sim, perceber o mas que eu estou calma a aí. querer dizer? Sim, Tu és o fica, líder. mas fica difícil perceber porque todos nós sabemos que tem um presidente. E eu acredito que o Braulio deve estar aí a ver também. Tem um Sim, sim. presidente. Então, não pode encaixar muito bem a cena do tipo, às vezes falha alguém que tem que dá uma última palavra. Eu acredito, espero que tu respondas isso, que não há 3 anos que não há uma relação saudável entre federação e atletas. Meu mano, valeu. Como é Yeah. que é? Desculpa lá, estava lá. Nos últimos 3 anos, tem-se visto que não há uma relação saudável entre federação e atletas. É assim, pronto. Eu, como te disse, estive nas duas posições. Estive como atleta na Uhum. federação e estive a trabalhar na federação. Uhum. Neste direto hoje falou sem respeito. Eu sinto e vi que às vezes não há um certo respeito para alguns atletas. Pronto, Uhum. assim, eu vejo-me com atletas. Eu já fui a competições fora e tudo mais. Vi como é que os atletas são
Tratados. cuidado de fora, já fui em grandes provas, assistir, já fui competir, já fui, pronto, já pude viver um pouco daquilo. E acho que na nossa federação peca um pouco, porque às vezes não dá um certo tratamento no atleta. E eu digo, nós atletas, quando estamos na finalização de uma preparação, é hiper mega complicado. O pessoal que está a trabalhar na preparação, no evento, que vai estar diretamente com os atletas, tem que estar preparado, porque sabe que o atleta está desidratado. Sabe que o atleta, um atleta te respondeu um pouquinho mal, você tem, sabes que ele está numa fase complicada, mano. Estás a ver? Haviam atletas que chegaram, por exemplo, no evento muito cedo para poder, ficaram ali tanto tempo à espera. Nas nossas provas há um pouquinho de atrasos, por isso, por aquilo. E às vezes nós, se estivermos a trabalhar para o evento dos atletas, temos que ter às vezes uma certa paciência, porque uma reação mal de um atleta pode ser por vários motivos. E se um atleta acaba, pronto, pedindo ou reclamando de algum direito que tem como atleta, e a pessoa que estiver a trabalhar na federação tiver uma má atitude, o atleta tá altamente alterado. Pode ter uma má saída e tudo, mas vir aquele conflito, né, verbal. Isso não ajuda depois com que o atleta suba da melhor forma. Pronto, isso acontece, acredito que isso acontece também em outras federações, em outros países, mas eu acho que nós, falando nós como se eu estivesse na federação a trabalhar, às vezes temos que dar um desconto aos atletas, né? Eu sei que há muitos atletas também um pouquinho indisciplinados, né? E temos que dar um desconto, saber que o atleta tá desidratado, o atleta estás a ver, tá noutro nível. E é complicado, estás a ver? Por isso temos que estar mais preparados para fora, digo isso fora a organização em si, o evento, a beleza do evento, não. A maneira de lidar com os atletas. Lidar com os atletas. Os atletas são acarinhados, mano. Não, olha, não podes. Mesmo para vir te dar um calmante ou um ralhete, é nas calmas, vai aí, pede só o teu preparador, vocês não podem ficar aqui. Pronto, às vezes é um pouquinho. E o atleta às vezes reage mal, pronto, é isso. Bem, também temos atletas que não são fáceis. Eu tenho falado com vários atletas e é fixe que eu vi a Ariana entrou aí e sei que o Braulio também está aí. E eu venho falando. Não estou a falar estou a falar o que eu acho. Eu acho sim. Que tem que ter Tu tocaste num ponto muito importante. E eu tenho falado com vários atletas. E a verdade é que os atletas tocam sempre no mesmo ponto. Não se sentem respeitados, não se sentem acarinhados, sentem que há injustiças nos resultados. Tu trabalhaste nos dois lados e eu gostaria que tu também comentasses sobre isso. Eu particularmente sou da opinião que uma máquina não funciona sozinha. E a federação, por mais trabalho bonito que quiser fazer, se não houver uma ligação com toda a parte de atletas e preparadores e etc., não funciona. Não conseguem implementar. Tu não consegues implementar um projeto se não tiverem pessoas para usufruírem desse projeto. Estás a ver? Então, tu trabalhaste nos dois lados. E uma das coisas que eu mais vejo de reclamação é a insatisfação na questão de resultados, e os últimos 3 anos é o que mais se fez nos nossos campeonatos internamente. Querendo ou não, por mais bonito que seja um torneio e por mais justo que seja o vencedor, em termos do que ele apresenta no palco, tira o brilho da competição. E eu tenho visto que nós temos nos preocupado, nós como comunidade do culturismo, temos nos preocupados mais em encontrar o culpado do que encontrar a solução. Exato. Eu ia tocar nessa. Passaram 3 anos. Faz sua pergunta novamente, Geoffrey. Estou aqui, perdi-me no coisa. 3 anos se passaram, mas a verdade é que eu não vejo soluções, tanto para uma melhor relação entre ANG e FBB e atletas, como uma solução a apresentar para todas as outras insatisfações que vão aparecendo. Eu acho que já não está mais... Eu acho que já se esgotaram os cartuchos de estou chateado, não quero, não vou competir, me desrespeitaram. Eu não quero ouvir, estou a organizar, sou eu que organizo, não quero ouvir. Esses cartuchos todos já esgotaram. A verdade é que nós tivemos 3 anos em que nós podíamos fazer isso,
Yeah. E são E 2 houve anos um que estamos declínio. a fazer isso. Yeah. Numa fase em que os atletas apresentam uma melhor qualidade nunca antes apresentada até então. Quer dizer, E trabalho. exatamente, houve uma evolução em Houve termos uma de atletas evolução. e resultados, e sentimos que não houve uma Não houve uma grande evolução quanto. naquilo que é Sim, a relação de tratamento entre federação e atletas. exato. Eu É acho assim, que como. a federação tem que olhar para isso, tem que olhar para isso um pouco despida do sentimento aquele sentimento de autocrítica. Tu, às vezes, quando recebes muita crítica e muitas dessas críticas não são bem feitas, tu acabas por olhar para as críticas de um ponto de ataque e ficas na defensiva. Sim. Atacar, tá, atacar, tá, atacar. Então, eu acho que tem que haver, tem que haver. Alguma coisa precisa mudar porque é óbvio que há coisas erradas. E tem que se conversar sobre ou por essas coisas erradas. Estás a ver? Tu estavas a dizer alguma coisa e eu te interrompi. Eu não quero Sim, fazer a é pergunta assim, do é o que Geoffrey sem dissemos, nós terminar. devemos focar na solução e não no problema. Eu acho que Uhum. o culturismo em Angola chegou a um nível em que nós só temos uma opção: nos unirmos, respeitarmos e fazermos tudo o que for necessário para o culturismo crescer. Nas últimas provas internacionais que tivemos grandes resultados. Enquanto os atletas subirem ou acharem que se eu for na próxima prova não vou ser respeitado, ou não vou ter isso, ou não vou ter aquilo, ou Uhum. estou a pagar O muito, ou fulano estou a vai pagar, ganhar, o fulano já ganhou, ou o já sei fulano. que o fulano... Nós não vamos dar continuidade à progressão dos atletas, à evolução, porque muitos vão se desiludir, não vão subir, outros vão subir só por subir. Eu já ouvi atletas que dizem, não, eu quero subir só em Angola, outros, eu não quero subir em Angola, eu vou subir só fora, mas tem que passar, como já temos Uhum. federação. Eu acho que temos que nos unir, tanto a federação e atleta a federação, encontrar uma solução para isso. Uhum. Eu acho que em qualquer, por exemplo, governo do país, de qualquer país, quando as coisas não estão a funcionar, tem que se mudar o time, mano. Estás a Uhum. ver? Tem que se Uhum. mudar o time. Faz aí Uhum. algumas mudanças, há uma tentativa, por exemplo, ou mudam dentro do time que existe, mudam os cargos. Estás a ver? Tu não estás muito fixe nesse, tentar fazer aí alguma coisa. É Há assim, pessoas, por sabes, exemplo, vou sabes te que dizer uma coisa, eu dentro da federação, eu acho que há pessoas que até podem trabalhar bem, mas não estão preparadas para trabalhar em frente office, diretamente com as pessoas. Faltam respeito. ok, Estás a ver? ok, E há ok, pessoas estressadas, mano. Tu ok. és organizador, ok, tu trabalhas bem, fazes bem o teu trabalho, vendes os bilhetes ou fazes a lista dos atletas, ok, fazes bem o teu trabalho. Mas para trabalhar Uhum. diretamente com. Há pessoas que não têm jeito, não têm respeito, não têm ética, não têm calma, não têm paciência para trabalhar diretamente com o público, estás a ver? E às vezes acabam não tendo a paciência, e é o que eu frisei. Você encontra atletas hormonizados, encontras atletas desidratados, encontras atletas assim, e às vezes não há aquele Uhum. conflito já antes. Então isso cria já um certo desconforto no atleta, já sob estressado, aquilo. Então, é o que eu digo. Isso existe em vários países, problemas como esse. Eu não estou aqui a criticar, mas estou a dizer, às vezes tentar fazer aí uma mudançazinha. Se esses 3 anos tivemos, eu penso assim, se esses 3 anos tivemos as mesmas reclamações, nesse quarto ano vamos ainda tentar mudar. Fulano que está aqui vai aqui, o fulano que está aqui vai aqui. Vamos ainda ver como é que isso vai dar. Vamos Uhum. ainda pôr o Hamilton aqui Uhum. diretamente a fazer esse trabalho que reclamam desse ponto. Estás a ver? Vamos Uhum. tentar ir buscar uma solução, porque nós temos Sim, potencial. Os atletas angolanos, eu fico impressionado, mano. Têm yeah. vontade, eles vão com os recursos que têm, Com os treinam, recursos que fazem. tem. Mano, nós Yeah. temos que coisa, mano. Não há muitas condições, mas, mano, eles fazem tripa e coração, Yeah. estão ali a treinar o ano todo, estão a dando duro com pouco, com muito. Às vezes há algumas ajudas de amigos, de treinador e tal. Então é compensatório chegarem à prova e terem pelo menos um. Um Estás a tratamento ver? digno. Yeah, yeah. Yeah. E Olha, tentar melhorar Sim. O Geoffrey perguntou aqui, o Cícero vendia tinta e pelo que escreveu, pagou uma cota. Como outros membros da federação,
Um em específico vende tintas, não é contraproducente. Epá, epá, isso são outros 500. Pronto. Ai, meu É, Deus. epá, a federação tem os seus critérios, né? Eu fui Uhum, obrigado a respeitar ou atender os critérios dele. Eu quis competir, tive que pagar a inscrição, a cota. Eu uhum, estou para fazer a pintura, que é um apoio, uma parceria com a federação, tem que pagar uma cota também. Epá, tive que uhum, seguir, né? Embora achando justo ou não o preço, o valor, há certas coisas que eu acho que numa federação inova no mercado temos que fazer certos tipos de parceria. Acho que uhum, houve uma prova, não sei se chegou a acontecer. Não, 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 não. Ia ter agora, acho que essa prova de agora, uhum, e eu o que é que eu fiz? Vamos só lá. Como eu fiz as duas últimas pinturas, pus o meu time a fazer dos 2 últimos anos, esse que uhum, era para ser este ano, eu procurei X tempo, X meses de antecedência, entrei em contato com as pessoas. Epá, como é que uhum. vai ser então? Qual é quais são, quantos atletas estão inscritos para eu fazer a gestão da tinta, A para gestão. saber. E vê Uhum, só para as pessoas terem noção, eu por amar isso, há vezes que eu saí de Portugal para ir para Angola só para fazer a uhum. pintura, mano. Ok. E as pessoas sabem que isso não me deu lucro na sua passagem, etc. Não dá o lucro. Eu fiz porque gosto. Fui lá, o dinheiro que pagam não é grande coisa. E todo mundo sabe. Uhum, Mas faço isso uhum, porque amo, gosto disso, quero estar ali com o pessoal, quero estar a pintar, gosto, quero estar a conviver. Então ia sair daqui de Portugal para ir para lá. Então procurei entrar em contato. Epa, como é que é? Os atletas, como é que estão? Qual é o número de atletas? Para eu fazer a gestão, né? De saber qual é a quantidade de tinta que ia levar. Mano, fui uhum. ignorado, estás a ver? Fui Ok. ignorado. Mas, olha, procurei a vice, visualiza as mensagens, nada. Eu acho que eu ainda tenho as mensagens aqui, acho que não apagou. Não sei se o meu telefone fez alguma Algum algum. restart? Já mandei, procurei o presidente, nada. Moramos, ou estamos os dois em Portugal. Isso são coisas que, tipo, eu não estou a falar para queimar, mas são coisas que, tipo, você não é obrigado a manter os mesmos parceiros, mas dá uma satisfação. É para, olha, já não queremos trabalhar esse ano, não sei o que. Pô, procurei várias vezes, meses, nada. Mando mensagem, nada. Tipo, eu digo, pô, mas onde. Pô, tu parceiros estás líder, não tens que ter aquele mínimo de. Estás a ver? Epá, olha, esse ano não vai, não sei o que. Eu ia dizer, pá, pronto, também não fico aqui, pronto. E porque isso eu não faço para tipo dinheiro. É mesmo, a pessoa vai, gosta que está ali e tal. O Hilário ia fazer a prova dele, contactou-me, disse, pá, assim, assim, com antecedência, olha, quando eu souber as coisas. Algo simples. Ou seja, isso são insatisfações que eu acho que é crítico para o nível que já estamos, estás a ver? Então eu te Uhum, procuro para saber uhum, as bases. Você não quer, não avisa, diz que não vai ser mais, não é ignorar, vem as mensagens, ignoram, não dizem nada, tipo, yeah. Eu acho que isso são yeah. coisas falhas, tipo que quando um gajo diz, por exemplo, não vou competir em Angola a mais, não sei, não, porque não sei o quê, vou fazer, não, porque está fora, não é, mano. Isso não, eu acho que a nossa federação, vocês, por exemplo, viram, vim para aqui, moro aqui, mas, mano, eu estou nisso sempre. Eu não Yeah. faço a musculação ou dar os treinos como minha primeira atividade. As pessoas não sabem, mas é isso. Eu faço isso. Eu Uhum, não faço isso para viver disso. Eu faço porque gosto e pronto. Ponho o meu tempo nisso e tenho que ter alguma remuneração. Mas eu tenho outras atividades. Mas mesmo assim, me organizo para estar com os atletas. E eu chego aí, ajudo, dou dicas na finalização. Então, eu gosto desse mundo. E não é de agora que existe federação. Estás a ver? uhum, Antes dos alguns membros da federação conhecerem certas pessoas aqui fora, atenção, eu já conhecia, já falava com essas pessoas. Estás a ver? uhum, Eu já estive uhum, reunido com presidentes de outras federações, estás a ver? De outros países, assim, com eles, uhum, por outros assuntos. Então, tipo, uhum, merece um pouco de atenção ao teu público que compete, aos teus parceiros. Tipo, estamos todos para chegar a um denominador comum e ir melhorando. É o que eu estou a dizer, yeah. eu não estou aqui a criticar, eu estou aqui a pedir que as pessoas ou o time, federação, tenta a solução. Estás a ver? Tenta melhorar. Uhum, Potencial de atleta nós temos.
nós, os atletas, ou os atletas, devem procurar melhorar nas suas falhas, os preparadores, por exemplo, uma reclamação que eu via quando estava na federação, os atletas irem em reuniões para poder saber do que vai acontecer, não iam também. Tem a falha também dos atletas e dos preparadores. Mas a federação tem que estar com os seus, para você melhorar tem que estar contigo. Não é fazer esse tipo de coisas, está a ver? Sim, mas eu acho que... Imagina, pessoal, pensa comigo, os atletas ficam insatisfeitos por alguma coisa. Os parceiros que apoiam a coisa ficam insatisfeitos. Mano, vamos onde? Vai ser queda livre, mano. Estás a ver? Não vamos ter estrutura. Os atletas estão aí a treinar muita coisa, mas, mano, tem coisa. É para ir buscar solução. Então, temos que estar juntos, fazer as coisas, procurar unirmos, estás a ver? Para fazer a cena crescer. Porque assim, eu vou dizer mesmo uma verdade, eu estou aqui fora. Eu posso fazer tudo qualquer do mundo da musculação aqui fora. Eu não preciso ir para Angola para fazer ou desfazer. Estás a ver? Mas eu faço porque Angola é o meu país. Eu gosto de Angola participar com os meus atletas, com muitos que eu tenho, atletas amigos, né? Digo, conviver com o meu povo, sentir aquela cena. Posso tiver Aquele vontade calor. de assistir, posso tiver vontade de assistir competições. Aqui na Tuga tem bué, em Espanha tem, mas eu faço porque gosto do meu país. É outra emoção para mim. Mas há que ter aquele respeito, aquela satisfação, aquela, tá vendo? Não dá, fala, não sei, ninguém precisa ser inimigo. Por causa disso, isso não dá dinheiro a ninguém. Se para eles não dá dinheiro, é uma federação, isso não rende dinheiro a ninguém. Não é eu pintando que ganham milhões ou alguma coisa, tá vendo? Não estou a falar nada de coisa, mas pronto, temos que tentar melhorar. Não, eu acho que é importante frisar aqui uma... Eu acho que é importante frisar aqui uma coisa. Eu acho que todos nós, querendo ou não, no momento da nossa vida acabamos por ter uma consciência, uma visão de certos problemas diferente do momento em que eles aconteceram. E eu acho... Vê só aí qual é a pergunta. Desculpa, vê só aí qual é a pergunta do Jofré. Ele está sempre a dizer pergunta. Não sei qual Bem, é. ele fez uma que eu respondi agora. Eu recuei para fazer algumas perguntas. O Ruben Cristiano fez uma pergunta para ti. Ele disse: quero saber se os júris na competição têm um olhar diferente para cada atleta, por ser atleta de um ou de outro preparador mais conhecido, de um ou outro preparador conhecido que tenha uma ligação com a federação. Enquanto tu vais responder essa pergunta, como eu digo, eu bebo muita água, eu vou a correr na casa de banho, mas o people todo está a te ver, você responde outra vez. Ok. Eu vou responder isso de uma forma muito simples. É assim, é como nós vimos em toda a presidência, todos os países, não é é complicado, pronto, ter, por exemplo, um presidente que tem um time, tá a ver? Por mais que as coisas sejam justas, né, vai ter sempre aquela chance das pessoas acharem que, por exemplo, o presidente tem um time, o atleta dele ganhou por isso, por aquilo. Eu sei que existe uma diferença, eu estive na federação de IFBB e o Pro Ultimate, são duas empresas. O Pro Ultimate é uma empresa que apoia a IFBB. Então, nessa vertente, os atletas da Pro Ultimate é que vão competir, apesar do dono, né, ser o presidente da federação. Mas o pessoal não entende assim. O pessoal entende que o atleta, se tirar bom resultado, vai ter alguma influência. Às vezes sim, às vezes não. E isso acaba influenciando no coisa, na mesa de júris, né? Acaba o pessoal tendo isso como base. Agora, eu vou dizer que houve algumas provas em que atletas da Pro Ultimate foram, sim, e apresentaram um nível bom, se calhar para ter resultados aceitáveis. Acho que o Yuri ainda era da Pro Ultimate, competiu. Das provas que eu vi do Yuri Valentim, ele apresentou, justificou as classificações que ele teve, ok? Mas a Pro Ultimate não levou só o Yuri, levou outros atletas que se calhar o povo não achou que estavam a nível de tirar as classificações que tiraram. Então, às vezes, tendo ou não tendo influência, acaba sempre o pessoal por julgar isso. Então é complicado, às vezes, ter essa ligação de presidente e federação e time de atletas. É complicado. Agora, tu quando assumes isso, acabas tendo esses choques, esses julgamentos.
inevitável. Sim, é inevitável e é muito importante que se consiga terminar. Eu acho que é muito importante, tanto para a federação como para os próprios atletas, porque isso meio que Ai, mata alguns atletas, mas é muito importante que se mitigue essa questão de os atletas terem uma percepção já de que respondo, Joffre. o campeonato está monopolizado. Estás a ver? Já te respondo. O Joffre fez aí uma pergunta. Se eu acho que o Yuri está à frente do Perola. É assim, eu, como disse, eu sou um grande amante do mundo do turismo. Eu saio, gosto de assistir. Aqui em Portugal, vou em ginásios famosos de atleta para ver, para viver aquilo. E eu acho o seguinte, o Yuri teve uma produção, eu falo aqui sem medo, é a minha opinião, sem medo de errar ou de ficar chateado, não. Tem uma produção muito boa, tá a ver? Só que o Perola está num nível bom. O Perola apresentou resultados sem, estás a ver, as pessoas terem que discutir muito isso. Agora, o Yuri, agora como pro, eu acho, o meu ponto de vista, é que ele vai ter um trabalho muito forte e complicado, porque ele vai ter que crescer bastante, bastante mesmo. Até chegar a pro, ok, apresentou os shapes lá, né? Disputado. Uhum. Mas dali para frente, ele vai ter que mudar muito o corpo dele em termos de tamanho, perna, estás a ver? Vai ter que crescer mais. Ou seja, tem pessoas a dizer o Yuri é um búfalo. Ok, é um búfalo até a primeira fase, que é a fase amadora. Agora, dali para frente... Olha, eu fui a uma competição na África do Sul que competiu o Yuri e o Geoffrey na mesma competição. Estás a ver? E eles não foram bem, mas teve gajos lá, mano. E não eram para pros ainda. Não, Você e quando tu vai... vês. Às vezes as pessoas vão para pros e esquecem, mano, da tarefa lá em cima. Há muita gente que às vezes é melhor ficar em amador e fazer É dinheiro. amador. E quando Yeah. estiver preparado e vai para pro, porque ir para pro requer investimentos grandes. Não estou a dizer que o Yuri não tenha isso ou que não tenha patrocínio. Só estou a dizer que não, ir para pro, os gastos são outros. Mano, e engloba muitas coisas, outros tipos de tratamentos ventosos, outros tipos de massagem, gasta muito. E no nosso país, os gastos são muito elevados. Estás a ver? Mas diz uma coisa, Olha, Cícero. o Fábio falou aí. Atualmente, o Yuri, ele dá um shape para o clássico internacional. Mas pro do clássico, talvez, estás a ver? Mas ele atualmente, acho que não está com volume, com tamanho para pro agora. Mas claro, ele não está parado. Calma aí. Para Open não. Para Open, o Open é complicado. Yeah, pronto. Eu sei que o Yuri é muito guerreiro, ele trabalha e tal, mas eu estou a dizer, tem que tipo, investir muito em termos, não é treino só, mas tem que investir muito, estás a ver? Porque precisa crescer mesmo muito, estás a ver? Mas, Para chegar mesmo a chefiar lá em cima, nós temos visto, estás a ver? Precisa crescer mesmo. Mas, Cícero, Porque desculpa te cortar. Sabes qual é o meu problema? Sabes qual é o meu problema nisso tudo? O meu problema nisso tudo é que nós não estamos a olhar para a questão maior, que é assim, eu vou sempre dizer, comunidade, e vou explicar porquê. Nós temos que entender que em Angola nós não temos um mercado. Exatamente. Nós não temos um mercado fitness em Angola organizado. Nós não temos máquinas eu nem ainda. vou na Europa, eu vou já ainda aqui em África. Nós não temos um mercado organizado como Namíbia e África do Sul, por exemplo. Não temos. Se nós não temos um mercado organizado, nós temos que partir daí, tanto para quem organiza, como para quem compete. Como? Certo. Se você não tem um mercado, tens que perceber uma coisa. Não vais ter um lifestyle como os outros atletas lá fora têm. Não vais ter uma facilidade em ter patrocínios. Não vais ter uma facilidade em ter uma marca de suplementos. Não vais ter facilidade em ter uma marca desportiva que vai investir na tua imagem. Não vais ter facilidades em ter marcas ou cozinhas como lá fora servem e apoiam certos atletas. Sendo assim, será que vale a pena ser pro num país sem mercado? Isso
Atenção que eu vou dizer. Agora, calma, pera. Vais-me responder essa pergunta? Eu faço essa pergunta porque é muito importante nós percebermos que a musculação no nosso país só vai desenvolver quando nós traçarmos uma meta em que os atletas possam caminhar. Se nós pegarmos uma estrada ilusória e acharmos que todo atleta tem possibilidade de caminhar nessa estrada, nós vamos estar a matar o desporto. Porque a maior parte dos atletas, crianças ou putos que estão a vir aí, não tem condições. Exatamente. Mano, é assim, se tu notares internacionalmente, os atletas pro todos têm uma equipe, mano. Estás a perceber? Tem uma equipe, uma máquina por trás dele. Angola, atletas angolanos que são prós e vivem em Angola, torna-se muito difícil. O nosso país não ajuda. Estás a perceber? As coisas são hipermega. Ainda não temos máquinas. Não temos uma empresa de suplemento ou uma probiótica que vai investir em ti, que vai pagar viagem, que vai pagar o massoterapeuta, que vai pagar o gajo que vai te fazer as ventosas, que vai pagar isso, aquilo. Estás a ver? Não tem. Não tens. Atenção, não tens uma farmácia de manipulação, que se vocês estão atentos, isso em atletas prós é imbatível, mano. Não tem como você chegar na... Porque assim, em Angola faz-se preparações com suplementos que compramos, já feitos, já fórmulas feitas. Os atletas prós e muitos que não são prós lá fora, nos mercados, Brasil e Estados Unidos, são feitos suplementação de manipulação. Isso é tipo um vestido sob medida. São produzidos certos fazer tipos... teste. Atenção, fazer teste. Fora, vê só, eu estive no Brasil muito tempo, eu via, mano, eu fui consultado, pelo Paulo Musi. Paulo Musi, eu fui lá, paguei, fui consultado na clínica do Paulo Musi. Mano, eles lá é outro nível. Tu chegas lá, eles passam por uma bateria de exames, 47 exames. Tudo. Ele recolhe os resultados dos exames e passa uma fórmula para tu ir à farmácia de manipulação para fabricarem suplementos para ti, dentro do que os exames disseram, né, deram, eles vão fabricar suplementação para o teu biotipo. Se tu tens um déficit de massa óssea, eles vão fabricar um suplemento que age no teu problema. Se tu tens problema de sei lá, perna, ele vai fazer tudo sob medida. O gajo tinha falado de uma testosterona que é um gel que passa no pescoço, mano. Cenas avançadas que só as farmácias de manipulação fazem. Não vais conseguir comprar um suplemento que é feito para ti. Eles estão no outro nível. E os prós quase todos, Espanha, usam isso. Até em Portugal, aqui em Portugal, ainda não estão preparados para isso. Não tem isso aqui em Portugal, ao nível do Brasil, dos Estados Unidos e outros. Não, até Portugal. Então, ser pró em Angola e sonhar, chegar, por exemplo, um exemplo, né? Que agora as federações separar, mas, por exemplo, sonhar ir num Olímpio, sonhar fazer grandes resultados, é complicado. É muito complicado. Para além dos custos, o acesso. Neste país, há atletas que não são ricos, mas conseguem pagar o coisa de manipulação. Paga-se. Eu vi os valores do Musi me passou, os exames, mais os manipulados, dava por aí $700, 800, 600, mas paga. Patrocínio daqui. Mas para além de pagar, tu não tens lá isso. Tens que viajar para ir fazer os exames fora, tens que mandar fora fazerem a manipulação. É uma cena que ser pró em Angola para mim não compensa, mano. A viver em Angola. Mais do que ser pró, nós temos que ter noção, as federações têm que ter noção. Olha, o nosso tempo vai acabar, eu vou fechar e depois vou iniciar um outro. Nós terminamos o raciocínio. Calma aí. Ok.